Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre as rúbricas de férias e 13º dos funcionários. Esse ponto é interessante para os síndicos, para o conselho, para os condôminos, para quem mora em condomínio e poder entender o que significa isso. Se você gostou desse tema, eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e dê o seu like. Hoje, eu acabei de concluir uma assembleia e um dos itens de pauta, logo depois da eleição de síndico, da prestação de contas, a gente avaliou a situação da previsão orçamentária. E aí, quando a administradora passa a previsão orçamentária, indicando um percentual de reajuste para os condôminos, a gente precisa analisar também o valor do rateio, do 13º e das férias. Por quê? Porque isso é uma contribuição obrigatória, ela tem natureza trabalhista dos funcionários, então não é uma opção do condômino pagar o 13º e as férias do funcionário. E como isso tem que ser rateado entre todos os condôminos, é prudente que na Assembleia, no momento que for apresentada a previsão orçamentária, com a indicação de reajuste das cotas condominiais, com base em todo o reajuste e os índices de inflação, todo esse análise financeiro, é importante informar o valor global do 13º e das férias dos funcionários. Claro que tem que ter o valor específico de cada funcionário, mas é importante que se tenha esse valor global. Por quê? Porque quando o condômino chega lá, ele necessariamente ele quer saber o resultado, que de fato vai alterar na forma de pagamento dele, o quanto ele vai pagar a mais no próximo ano. Então, o síndico, na prestação de contas, ele vai expor tudo que ele fez durante a gestão, toda a manutenção, tudo que foi feito em atendimento ao laudo de autovistoria. Isso vai ser apresentado aos condôminos, mas é importante que se tenha os valores específicos que recairão na cota condominial como um todo. E aí o 13º e as férias, elas geralmente em condomínios, aqui no Rio de Janeiro, elas são rateadas nos últimos 3 meses do ano. Por quê? Porque são pagas de forma parcelada no final do ano. E as férias, elas são rateadas um mês antes do funcionário entrar de férias. E aí o que acontece? Causa essa oscilação de valores do condomínio e a pessoa, o morador, o condômino que faz o pagamento, ele às vezes não entende porque o valor da cota condominial ele altera ao longo dos meses. Por quê? Porque pode ter um rateio de barbará, de reparo de barbará, pode ter o rateio do 13º e pode ter o rateio de férias dos funcionários. E isso causa insegurança financeira para um condômino. Então, como uma forma de otimizar essa gestão condominial, é importante que você veja o valor global. Por exemplo, na assembleia que eu acabei de passar, tem 4 funcionários no condomínio. Eu pedi para que a administradora fizesse o valor global e o valor específico de cada funcionário. O valor global inclui o valor efetivo líquido que vai ser pago a ele e os encargos, porque não é só o valor líquido que é pago pelo condomínio. Você vai pagar o valor líquido das férias, mas você vai pagar os encargos também de fundo de garantia, de INSS, de contribuição, que isso também tem que ser orçado. E aí
nós pedimos o valor global, tanto do 13º de cada um, quanto das férias, apresentamos à Assembleia o valor e a minha proposta foi a seguinte: vamos pegar esse valor e diluir ao longo do ano. Por quê? Porque promove uma segurança. O condômino, o morador, ele já chega tendo a expectativa de que vai pagar todos os meses um valor específico. E aí foi apresentada essa proposta e foi aprovada. E aí uma das perguntas que os moradores fizeram: mas quanto isso alteraria no valor do condomínio em si? Respondendo a essa pergunta, eu preciso explicar que o boleto do condomínio tem algumas rúbricas. A primeira rúbrica é a cota condomínio, é a cota ordinária. Essa cota do condomínio, ela engloba a remuneração mensal, mas ela não engloba as férias e o 13º. Então, o que tem que ser explicado aos condôminos? Que tem a cota condominial, que não vai ser alterada, e essa cota rateada, correspondente ao 13º e as férias dos funcionários, elas vão ser inseridas no boleto do condomínio embaixo da cota condominial. Então, geralmente, quando você pega o boleto, você tem a cota do condomínio, tem o rateio de férias dos funcionários, tem o rateio de água, quando não tem hidrômetro único de cada unidade, é um hidrômetro para o prédio inteiro, isso tem que ser rateado igualmente, independente de usar mais ou não, independente da quantidade de pessoas que moram em cada unidade. Então, em regra, é isso. E aí, quando tem o 13º e as férias, tendo o valor global e a proposta de parcelamento ao longo de 12 meses, isso fica mais fácil, mais fluido para o condomínio, para a gestão condominial. O condomínio, ele consegue se organizar tendo esse valor todo mês previsto em assembleia e cobrado pela administradora, para que não possa envolver, o síndico esqueceu de falar que vai ter o rateio das férias do funcionário, e aí a administradora corre atrás desse valor para poder cumprir a lei e cumprir o pagamento das férias. Quando a gente prevê toda a demanda financeira de um condomínio no início, na assembleia, fica mais fácil gerir. E aí, independente de um condômino que deixa de pagar ou não, isso não vai refletir na gestão dos 12 meses, dos 24 meses, conforme a necessidade de cada condomínio. Entenderam, gente? Qualquer dúvida, entre em contato, deixa sua mensagem. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, esclarecido esse dia a dia do condomínio, que é o meu dia a dia. Se você precisar de síndica profissional, de advogada, para dar o suporte jurídico para o seu condomínio, manda uma mensagem para mim, entra no meu site e eu estou à disposição. Obrigada. Até a semana que vem.